Graça e paz, família abençoada, povo amado de Deus, como estão vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos a mais uma reflexão. Esse é o tema: a psicologia do medo religioso. É isso mesmo, a psicologia do medo religioso. O que acontece, abençoados? O verdadeiro amor, disse João, lança fora todo o medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Paulo também falando para Timóteo, ele dizendo a Timóteo, não recebestes o espírito de covardia, mas o espírito de amor, de moderação, sabe? Então, os filhos de Deus não receberam o espírito de medo, de temor, sabe? Mas a psicologia do medo, ela está atuando na religião. Ela atua principalmente na religião. Entenda uma coisa, abençoados. Nós devemos respeitar as pessoas, tá? Independente se você é um religioso ou não. Aliás, diga-se de passagem, estamos vendo pessoas que se dizem evangélicas, crentes, que dão um péssimo testemunho em relação a respeito, né, ao próximo. Então não é a religião, a sua crença, que vai definir se você é uma pessoa respeitosa ou não. Mas quando nós falamos de respeito ao próximo, é um dever nosso, tá? Não é porque eu sou evangélico, então hoje eu me submeto às autoridades, eu respeito o pastor, eu respeito os vizinhos. Você deve respeitar os vizinhos, você deve, sabe, ser uma pessoa do bem, independente de qualquer coisa. Mas os líderes religiosos gostam de manipular a mente dos incautos, sabe, exigindo da parte dos membros, das ovelhas, sabe, um temor e um medo que eles colocam na mente dessas pessoas, sabe, usando a Bíblia, usando textos bíblicos, sabe, influenciando, induzindo as pessoas, sabe, a um medo psicológico, a um pavor. Quem de nós nunca ouviu de um líder religioso: olha, não toqueis no ungido do Senhor? Quer dizer, um texto que faz parte de um contexto, eles isolam o entendimento e pregam nos chamados púlpitos para levar a um jugo na mente das pessoas, porque é uma forma deles se defenderem, né? Você não pode se levantar contra a autoridade, não toqueis no ungido do Senhor, não julgueis para que não sejais julgados. Eu via isso muito de um pastor que eu tive. Então, quando ele, de alguma forma, se sentia acuado, né, por alguém questionava sobre alguma coisa, sabe, ou não concordava, que é normal, com alguma atitude, alguma prática, alguma revelação que ele teve, então ele começava a se defender usando esses textos. Olha, não toque no ungido do Senhor. Eu já vi gente morrendo porque tocou em homens de Deus. Não julgueis para que não sejais julgados. E eu via pessoas ficarem ali, sabe? Pessoas que não se expressam, pessoas que não conseguem viver porque tem medo do homem. Como eu falei, respeitar uma coisa, ter medo é outra história. Por quê? Porque eles usam o nome de Deus para se defenderem.
Eles usam o nome do Criador, eles usam a Bíblia, a palavra, sabe? Colocam uma cerca demonstrando uma superioridade e um cuidado exclusivo e excessivo que Deus tem com ele, que se você discordar dele, não de Deus, Deus pode te matar a qualquer hora. Olha o que o apóstolo, nós acreditamos que foi o apóstolo Paulo, escreveu aos Hebreus 13, no versículo 6, diz assim: e assim com confiança ousamos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que possa fazer o homem. Então, o Senhor é o meu ajudador, e eu não tenho medo do que possa me fazer o homem. Então, existem os dois extremos, ou existem as duas linhas, por assim dizer. Muitas vezes o líder religioso, ele transmite para a igreja, que o povo de Deus deve ter medo se tem alguém fazendo uma obra de feitiçaria, por exemplo, alguém que fez um despacho, alguém que fez, sabe, um trabalho e pegou uma camisa sua, pegou um fio do seu cabelo, pegou uma foto, né? Quem não já ouviu isso? Olha, você tem que estar aqui na igreja, você tem que estar protegido aqui pela oração, você tem que estar protegido aqui pela comunhão, você tem que estar aqui protegido pelo Espírito Santo na igreja, porque se você sair daqui você está perdido. Você tem que estar debaixo de uma cobertura pastoral, porque os demônios, sabe, estão aí como um leão bramando, sabe, buscando a quem possa tragar. Então, se você sair aqui debaixo dessa cobertura divina, eclesiástica, profética, você pode se dar mal. Mas o texto diz, o Senhor é meu ajudador. Não temerei o que possa me fazer o homem. Mas era ou não era assim? Nós vivíamos achando que quem nos protegia aqui na terra eram os líderes religiosos, porque eles eram representantes, sabe, de Deus, e que sem estes nós não tínhamos esta proteção e esse cuidado de Deus. Davi disse, o Senhor é o meu pastor, ele não falta comigo, ele está comigo, ele cuida de mim. Não era alguém que cuidava de Davi, não era alguém que guardava a vida de Davi, era Deus que guardava a vida de Davi. Como eu falei, respeitar as pessoas é uma coisa, mas ter medo, porque acha que aquela pessoa é uma pessoa especial. E o que é que nós vemos hoje? É justamente isso, as pessoas usando dessa psicologia barata para colocar medo na mente das pessoas. Eu conheço tantos irmãos abençoados, até alguns irmãos que hoje fazem parte dos lugares que eu já frequentei, chamado de igreja. Pessoas que os líderes religiosos manipulam a ponto dessas pessoas não poderem viajar, não poderem passear, não poderem curtir sua família. Essas pessoas não conseguem se expressar, porque tem que comer ali, ó, aquilo que eles colocam no prato. E eles usam exemplo de situações, de pessoas que morreram, que adoeceram, para dizer, olha, sabe o que foi isso aí? Porque desobedeceram os líderes, porque não obedeceram os seus pastores. E quem disse que você tem que obedecer o seu pastor porque ele é o pastor, o seu pastor? Uma coisa é você reconhecer um trabalho, uma coisa é você reconhecer o amor de uma pessoa, o cuidado de uma pessoa, a vida que aquela pessoa tem para com Deus. Uma coisa é você respeitar aquele líder religioso. Eu respeito qualquer líder religioso. Eu respeito. Irmão Elcio. Onde eu moro aqui, por exemplo, tem um pastor aqui, de um sistema religioso pentecostal.
Eu respeito, trato bem, falo, dou bom dia, boa tarde, graça e paz. É um pastor aí. E aí, eu vou tratar essa pessoa mal, eu vou botar o dedo na cara dele e dizer que ele é um ladrão, que ele está roubando, que ele está enganando as ovelhas? Para quê? Respeito. Eu não me sujeito à sua doutrina. No que tange ao evangelho, eu não me encalo nem por um minuto. Se vier com essas filosofias, olha, não toque no ungido, eu vou explicar dentro do evangelho o que isso significa. Eu vou explicar dentro das escrituras o que isso quer dizer. Eu não vou aceitar que alguém venha dizer que eu sou abençoado porque alguém colocou a mão na minha cabeça. Que você só é santo se você estiver dentro de um templo de 4 paredes, fazendo jejum e pagando dízimo e ofertas. Isso aí eu não aceito de jeito nenhum, porque a palavra nos dá respaldo, sabe, contra essas coisas. Mas respeitar a pessoa do padre, a pessoa do pai de santo. Eu conheço outras pessoas que fazem parte de religiões de matriz africana. Tenho respeito, falo bom dia, boa tarde. Vou tratar mal? Vou me levantar contra essas pessoas? Para quê? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é justamente dentro das chamadas religiões, e principalmente, eu falo para um público que a maioria saiu da igreja evangélica, sabe, que tem sido psicologicamente ameaçadas. Você não pode discordar daquilo que o pastor disse. Porque senão você é um rebelde, você é um filho do diabo, você está tocando no ungido de Deus. O Senhor é meu ajudador. Não temerei o que possa me fazer o homem. Então, assim como eles usam a mente das pessoas para ensinar as pessoas a terem medo lá do prato de despacho na esquina, do sapo com a boca costurada, eles também se utilizam desta mesma psicologia barata para colocar medo nos seus membros, porque eles só governam, eles só manipulam por medo, abençoado. Para que as pessoas não venham discordar dos seus posicionamentos. E é por isso que o povo de Deus é destruído. Destruído por falta de entendimento. Porque não consegue, sabe, viver Deus. Não consegue desfrutar do Evangelho. Porque tem que ter alguém ali manipulando, colocando medo, pavor, sabe? Para só assim dizer, não, eu sou uma pessoa muito temente a Deus. Porque eu me sujeito ao meu líder. Você se sujeita ao seu líder até onde? Você ouve alguém que está falando do Evangelho até onde? Eu falei em uma outra mensagem aqui que algum tempo atrás minha esposa tinha sido assaltada e nós fomos para a delegacia para fazer o BO. E quando eu cheguei lá, minha esposa estava conversando lá com o pessoal da polícia, com o escrivão, lá prestando queixa. De repente chegou uma senhora desesperada e chamou o pessoal da delegacia e começou a dizer que ela ia morrer porque os órgãos dela estavam apodrecendo. E eu comecei a ouvir aquela conversa e eu já comecei a ligar uma coisa a outra. E o policial sem entender nada, mas o que está acontecendo com a senhora? É porque fizeram o trabalho, minha filha e meu genro, ou meu sobrinho, não sei, fizeram um trabalho para me matar e disseram que o meu órgão, os meus rins vão apodrecer. E aí o agente da polícia começou a balançar a cabeça, já viu que aquilo ali era uma loucura. E aquela pessoa acreditando naquilo. E aí eu pedi licença ao agente lá da polícia e chamei aquela senhora para conversar. E aí eu comecei a entrar na semana daquela senhora, né? O que é que está acontecendo? Ah, porque minha filha está fazendo um trabalho, ela mora dentro de um lugar de pessoal que faz feitiço e não sei o quê. Eu comecei a explicar para ela não ter medo dessas coisas, para ela confiar em Deus.
Ela, mas eu sei, eu confio em Deus. Eu falei, se apegue ao Senhor, descanse sua alma, nada vai te acontecer, sabe? É porque eu sabia que aquilo era algo psicológico, ela ouviu, sabe? Ela foi manipulada na sua mente, que o homem iria fazer algo para destruir a sua vida. E eu falei, olha, se não acontecer nenhum tipo de agressão física, se não acontecer com a senhora nenhum tipo de contato físico, não adianta a senhora procurar a delegacia, porque eles não vão resolver isso. E ela disse, mas eu já fui na igreja e o pastor também. Aí piorou, né, irmão? E o pastor também disse que realmente foi feito um trabalho e que eu preciso, sabe, ter cuidado porque o diabo está furioso comigo e a minha própria família está sacrificando lá para destruir a minha vida. Eu falei, o pastor falou isso, né? Viu aí? Viu aí o medo psicológico que esses homens colocam? E por que ele fez isso? Porque ele queria tirar aquela pessoa de uma situação para colocar em outra. Então aquela pessoa ia sair, supostamente, do medo que ela estava tendo desses trabalhos que teriam feito para ela, e agora ia entrar numa igreja onde o pastor ia dizer, você tem que ficar aqui, você tem que morrer aqui, porque se você sair daqui, se você sair debaixo da minha cobertura, o diabo vai lhe pegar lá fora. E por isso, abençoados, nós vemos pessoas sofrendo. E aí eu conversei com aquela pessoa, houve uma paz, pelo menos momentaneamente, na vida daquela pessoa. Mas por certo é uma vítima do sistema, onde tem medo de alguém que está fazendo algum tipo de trabalho, tem medo daquilo que o pastor disse, mas não teme o evangelho, não consegue descansar mediante a palavra do Cristo, lamentavelmente. Então essas ameaças estão aí na religião. Queridos, você vê, vou falar de igrejas, sistema religioso, templo. Você vê hoje os templos de qualquer denominação, de qualquer religião, cheios de frequentantes, pessoas que estão ali, não é porque amam a Deus. Aquelas pessoas estão ali não é porque aquele ambiente é agradável. Muitos lugares, a maioria dessas pessoas estão ali por medo. As pessoas estão hoje nas chamadas igrejas com medo de ir para o pincel do inferno, com medo do diabo, com medo de Deus, com medo de perder o casamento, com medo de perder o emprego. O que direciona a vida dessas pessoas, o que doutrina essas pessoas é o medo. É a psicologia do medo que manda nessas pessoas. Essas pessoas... Hoje é sexta-feira 13. Então essas pessoas têm medo da sexta-feira 13. Essas pessoas têm medo de passar debaixo de uma escada. Têm medo do gato preto. Essas pessoas têm medo das simpatias. Então essas pessoas correm para serem ou para ouvirem esses líderes religiosos por causa do medo. Essas pessoas não estão lá por causa de Deus. Escute bem, não estou generalizando, mas a maioria dessas pessoas não amam a Deus. Porque o amor a Deus, amar a Deus, sabe, é ter uma consciência pura. E independentemente de estar debaixo de uma denominação, de uma liderança religiosa, essas pessoas são apaixonadas por Deus. Mas essas pessoas que estão no templo, dando dinheiro, pagando preço, é tudo por medo. Medo de perder o emprego, medo disso, medo daquilo. O Senhor, meu ajudador, que pode me fazer o homem? Que nós venhamos entender e confiar eternamente na sua graça. Graça e paz, graça eterna.